Jesus não disse que as prostitutas podiam entrar no céu. Disse algo muito mais forte. Disse que elas iriam primeiro, antes dos religiosos, na frente deles. E disse isso olhando diretamente nos olhos deles, dentro do próprio templo. Mateus 21, 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Publicanos e meretrizes, os dois grupos mais desprezados da sociedade judaica. E Jesus diz que chegam antes dos sacerdotes ao reino de Deus. Não atrás, não ao lado, antes. O que ninguém te conta é o que aconteceu antes dessa frase. Porque naquele dia, no templo de Jerusalém, eclodiu uma guerra. E esta é a história dessa guerra. É a semana da Páscoa. Jerusalém, fervilha de peregrinos que caminharam dias a fio, desde a Galileia, da Decápolis, das comunidades da diáspora. O templo transborda de gente. O cheiro de incenso se mistura com o cheiro de sangue dos sacrifícios. Os levitas cantam os salmos. Os sacerdotes se movem entre a fumaça dos altares com suas túnicas brancas. No dia anterior, algo inaudito havia acontecido. Um homem de Nazaré, carpinteiro convertido em pregador itinerante, havia entrado no átrio dos gentios, o único espaço onde os não-judeus podiam se aproximar para orar. Mas os sacerdotes haviam transformado esse pátio em um mercado. Mesas de câmbio de moedas por toda parte. Gaiolas com pombas empilhadas, vendedores gritando preços, cordeiros balindo e um barulho ensurdecedor que tornava impossível orar. Jesus entrou ali e virou as mesas. Mateus 21, 12. As moedas rolando pelo chão de pedra calcária, as pombas voando em todas as direções, os cambistas gritando e Jesus no meio do caos, com uma voz que cortava o ar. Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Covil de ladrões. Não disse isso para qualquer pessoa. Disse para os funcionários de Anás, Anás ben Sete, o ex-sumo sacerdote que controlava todo o comércio do templo. O que funcionava naquele átrio não era um serviço religioso, era um negócio. Os peregrinos chegavam com suas moedas romanas, que traziam a imagem do César gravada e não podiam ser usadas para comprar os animais do sacrifício, pois essa imagem era considerada idolatria. Então, precisavam trocá-las por moedas do templo, e em cada câmbio, os sacerdotes embolsavam uma comissão. Era um monopólio sagrado, e o próprio povo judeu sabia disso. O Talmude da Babilônia, em Pesaim 57a, registra uma lamentação popular. Ai da casa de Anás, ai dos seus sussurros. São sumos sacerdotes, seus filhos são tesoureiros, seus genros são administradores, e seus servos açoitam o povo com paus. Era essa a gente que controlava o templo. E Jesus havia virado as mesas diante de milhares de testemunhas. Por isso, quando ele voltou no dia seguinte para ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo o esperavam. Se aproximaram com uma pergunta que não era realmente uma pergunta, era uma emboscada. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Mateus 21, 23. No mundo judeu do século I, nenhum mestre podia ensinar oficialmente no templo sem a validação do sinédrio. E Jesus não a tinha. A pergunta era uma armadilha perfeita. Se dissesse que sua autoridade vinha de Deus, o acusariam de blasfêmia. Se dissesse que vinha de si mesmo, o desqualificariam como impostor. Mas Jesus não cai na armadilha. Devolve uma pergunta que os paralisa. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E Mateus registra o que os sacerdotes cochicharam entre si. Se dissermos que do céu, ele nos perguntará por que não cremos nele. Se dissermos que dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João um profeta. Os líderes religiosos mais poderosos de Israel, os supostos especialistas em discernir o que vinha de Deus, acabam de admitir em público que não sabem.
Não porque não soubessem, mas porque a verdade lhes era politicamente inconveniente. Dizer a verdade custaria poder, preferiram mentir. E Jesus os apanha com a própria armadilha deles, porque o que vem a seguir é uma parábola que funciona como um espelho, e quando os sacerdotes se virem nesse espelho, já será tarde demais. Um homem tinha 2 filhos, diz Jesus. Aproximou-se do primeiro e disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero, mas depois se arrependeu e foi. Aproximou-se do segundo e disse o mesmo. Este respondeu: Sim, Senhor, vou, mas não foi. 2 filhos, um pai, a mesma instrução. O primeiro é rebelde, desobediente, o que qualquer comunidade religiosa apontaria como o problema. Mas depois muda, se arrepende e vai à vinha. O segundo diz que sim, Senhor, é respeitoso, correto, o filho que todos aplaudiriam, mas nunca vai. Seu sim é mentira, sua obediência é teatro. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sacerdotes respondem sem perceber o que estão fazendo. O primeiro, e nesse momento, Jesus crava a sentença. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós em caminho de justiça e não lhe crestes, mas os publicanos e as meretrizes lhe creram. E vós, vendo isso, não vos arrependestes depois para lhe crer. Mateus 21:32. Os publicanos eram coletores de impostos para Roma, traidores que se enriqueciam extorquindo o próprio povo. As meretrizes eram as pessoas mais excluídas do sistema religioso. Levítico 21:7 proibia os sacerdotes de se casar com uma delas. Deuteronômio 23:18 proibia até que trouxessem uma oferta ao templo. Estavam fora de tudo. E Jesus acabou de dizer que elas chegam primeiro. Em grego, a palavra é proagosin. Já estão entrando. Enquanto vocês debatem sobre minha autoridade, elas já cruzaram a porta. Mas essa bomba que Jesus lançou não surgiu do nada. Tinha raízes profundas na história de Israel. Abra a primeira página do Evangelho de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus. Aquela lista de nomes que a maioria pula. Escondidas nessa lista, numa genealogia judaica, onde normalmente só apareciam homens, Mateus inclui 4 mulheres. A primeira é Tamar. Sua história está em Gênesis 38 e é uma das mais desconfortáveis de toda a Bíblia. Casou-se com filho de Judá, mas morreu. A lei do levirato obrigava o irmão seguinte a se casar com ela para dar-lhe descendência. Mas Onã se recusou e morreu também. Judá prometeu a Tamar que lhe daria o 3º filho, Selá, quando crescesse, mas nunca cumpriu. A deixou esperando, abandonada, sem marido, sem filhos, sem proteção, sem futuro. Então Tamar fez algo desesperado. Disfarçou-se de prostituta, sentou-se à beira do caminho e, quando seu próprio sogro Judá passou, ele não a reconheceu e se deitou com ela. Tamar ficou grávida. Quando Judá soube e quis condená-la à morte por imoralidade, ela apresentou as provas de que o pai era ele. E Judá teve que admitir: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. Gênesis 38:26. A segunda mulher é Raabe. Josué 2 a apresenta sem eufemismos, uma prostituta que vivia nas muralhas de Jericó. Quando os espias israelitas entraram na cidade, ela os escondeu, arriscando a própria vida. Não porque fosse judia, não porque conhecesse a lei, mas porque creu. Hebreus 11:31 a coloca no salão da fé ao lado de Abraão, Moisés e Davi. A terceira é Rute. Não era prostituta, mas era moabita, e Deuteronômio 23:3 dizia que nenhum moabita poderia entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Rute estava excluída pelo sangue. A quarta é Betsabeia. Mateus 1:6 nem a menciona pelo nome. Diz apenas a que foi mulher de Urias. Davi a tomou em adultério.
mandou matar o marido para encobrir o crime, e dessa união nasceu a linhagem que chegaria até Jesus. Antes de contar uma única palavra do ministério de Jesus, Mateus coloca em sua genealogia uma mulher que se disfarçou de prostituta, uma prostituta real, uma estrangeira excluída pela lei e uma mulher tomada em adultério. As coloca na linha direta do Messias, como que dizendo: se você quer entender quem é Jesus, entenda primeiro que seu sangue já passou pelas pessoas que vocês excluem. E há algo mais, algo que a maioria nunca conecta com Mateus 21. O profeta Oséias. Deus lhe dá uma ordem que soa absurda. Vai, toma uma mulher que se prostitui e filhos de prostituição, porque a terra se tem prostituído, apartando-se do Senhor. Oséias 1:2. Deus ordena a um profeta que se case com uma prostituta, não como castigo, mas como mensagem. Deus quer usar esse casamento como espelho de sua própria relação com Israel. Deus é o esposo fiel. Israel é a esposa que se vai atrás de outros deuses. A história de Oséias e Gomer é dilacerante. Ela o abandona, volta à prostituição, acaba sendo vendida como escrava. E Deus diz a Oséias: vai, ama ainda essa mulher, conquanto adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias 3:1. E Oséias vai e a compra de volta. 15 moedas de prata e 1,5 medida de cevada. Esse foi o preço da redenção. Isso é o que Deus vinha dizendo séculos antes de Jesus chegar ao templo, que sua graça não tem as mesmas fronteiras que a religião humana, que a linhagem do Messias passou por prostitutas, que um profeta se casou com uma prostituta por ordem direta de Deus, e que quando Jesus diz em Mateus 21:31 que as prostitutas vão na frente, ele não está improvisando, está colocando em palavras o que todo o Antigo Testamento já vinha mostrando. Para entender por que as prostitutas entram primeiro, porém, é preciso entender por que os religiosos ficam para trás. Isso nos leva a uma noite na casa de um fariseu. Lucas 7:36. Um fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar. As casas dos fariseus importantes frequentemente ficavam com a porta aberta durante as refeições. Era uma forma de demonstrar generosidade. A gente podia entrar e sentar nas bordas do salão para ouvir a conversa. Enquanto Jesus está reclinado à mesa de Simão, a conversa flui. O vinho passa de mão em mão. A luz das lamparinas de azeite treme contra as paredes de pedra. Tudo é elegante, controlado, respeitável. E então entra uma mulher, e tudo para. Lucas a descreve como uma mulher da cidade que era pecadora. Todos na sala sabem quem ela é. Ela não olha para ninguém. Coloca-se atrás de Jesus, a seus pés, e começa a chorar. Não um choro discreto, um choro que molha os pés de Jesus e com os próprios cabelos os seca e os beija e tira um frasco de alabastro cheio de perfume e o derrama sobre eles. Na cultura daquela época, cada um desses gestos era uma declaração. Soltar o cabelo em público diante de outros homens era motivo de divórcio, um ato de intimidade extrema. O frasco de alabastro valia mais de 300 denários, quase um ano de trabalho. Ela estava derramando tudo o que tinha. E Simão, o fariseu, a observa e pensa, sem dizer em voz alta: se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher que o toca, saberia que é pecadora. Jesus conhece o pensamento de Simão e faz algo brilhante. Simão, tenho algo a te dizer. E conta uma parábola. 2 homens deviam dinheiro a um credor. Um devia 500 denários, o outro 50. Nenhum podia pagar, e o credor perdoou a dívida dos 2. Qual deles o amará mais? Simão responde com cautela: suponho que aquele a quem foi perdoado mais. Jesus se vira para a mulher, mas continua falando com Simão, e cada palavra é um golpe. Entrei em tua casa. Não me deste água para os pés.
Ela os molhou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Não me deste beijo de boas-vindas. Ela não parou de beijar meus pés desde que entrei. Não ungiste minha cabeça com azeite. Ela derramou perfume sobre meus pés. 3 cortesias básicas que um anfitrião devia ao seu convidado naquela cultura. Simão não fez nenhuma. A mulher fez as 3, com tudo o que tinha. E então Jesus diz a frase que deixa todos em silêncio. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão conhecia as regras. A mulher conhecia a graça. Simão julgava de cima. A mulher amava de baixo. E Jesus deixou claro qual das duas posições te aproxima mais de Deus. A razão que Jesus deu em Mateus 21:32 para sua sentença contra os religiosos tem um nome: João. Porque João veio a eles em caminho de justiça, e eles não lhe creram, mas os publicanos e as meretrizes creram. João Batista, o homem que vivia no deserto da Judeia, vestido com pelo de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre. Lucas 3:3 diz que ele percorria toda a região do Jordão pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E o povo vinha. Vinha de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a província ao redor do Jordão. E João não era suave com ninguém. Quando os soldados perguntavam o que deviam fazer, ele dizia: não extorqueis, não acuseis falsamente, contentai-vos com o vosso soldo. Quando os publicanos vinham, ele dizia: não cobreis mais do que o que vos está ordenado. Era uma mensagem simples, concreta, verificável. Não era teologia abstrata. Era: muda teu comportamento agora, hoje. E as prostitutas responderam, os publicanos responderam, entravam nas águas do Jordão e saíam diferentes. Vidas destroçadas que começavam de novo. Pessoas que todo mundo dava por perdidas e que de repente estavam mudando. Os sacerdotes viram tudo isso e não sentiram nada. Quando os fariseus e saduceus chegaram ao Jordão, João os olhou e disse o que devia ter cortado a respiração deles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos Abraão por pai. Seu pedigree religioso não era passagem automática para o reino de Deus, e eles não lhe creram. Ouviram a mensagem, viram as vidas transformadas, viram prostitutas e publicanos mudados diante de seus olhos, e nada os moveu. Jesus o diz explicitamente em Mateus 21:32. Tiveram 2 oportunidades. A primeira, quando João pregou, não a aproveitaram. A segunda, quando viram os resultados, quando viram vidas destruídas sendo restauradas. E nem isso os fez questionar sua própria posição. 2 rejeites. O primeiro por incredulidade, o segundo por orgulho. Porque admitir que João tinha razão significava admitir que as prostitutas tinham entendido algo que eles não. E aí está o coração de tudo. A razão profunda pela qual as prostitutas vão primeiro. Não é porque sejam pessoas melhores, não é porque seu pecado seja menos grave, não é porque Deus tenha favoritismo. É por algo muito mais simples e muito mais doloroso. A prostituta sabia que precisava de perdão. O religioso acreditava que não. A prostituta não tinha ilusões sobre sua condição. Sabia exatamente onde estava. Sabia exatamente o que fazia. E quando ouviu uma mensagem dizendo que havia uma saída, que havia perdão, que havia um novo começo, não precisou derrubar nenhum muro de orgulho para recebê-la. Só precisou abrir as mãos. Mas o religioso tinha camadas e camadas de proteção. Uma identidade construída sobre sua obediência, uma reputação a manter, um sistema que o validava, pessoas que o admiravam. E todas essas camadas se tornavam um muro entre ele e o arrependimento, não um muro de maldade, um muro de falsa segurança. Isso é o que torna a religiosidade vazia tão perigosa.
Não é que ela te impeça de fazer o certo, é que ela te impede de sentir que precisas fazê-lo. Te anestesia, te convence de que estás bem exatamente onde estás. Jesus disse isso de outra forma, em Lucas 18:9. Contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Um fariseu e um publicano sobem ao templo para orar. O fariseu para em lugar visível e ora em voz alta: Deus, eu te dou graças porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo o que ganho. O publicano fica longe, não se atreve sequer a levantar os olhos, bate no peito e diz apenas uma frase: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz: Este desceu justificado para sua casa e não aquele. A oração do fariseu é reveladora. Ele não pede nada a Deus, não confessa nada, não precisa de nada. Sua oração é um relatório de conquistas, um currículo espiritual. E sua identidade não se constrói sobre o que é, mas sobre o que não é. Precisa que outros sejam piores para se sentir melhor. Precisa de pecadores visíveis ao redor para confirmar sua própria justiça. E era exatamente isso que o sistema religioso do templo fazia com as prostitutas. Precisava delas, não para ajudá-las, mas como contraste, como prova viva de que o sistema funcionava. Se havia mulheres impuras lá fora, isso significava que os de dentro eram puros. A exclusão das prostitutas validava a inclusão dos religiosos. Mas há algo que ninguém te conta sobre as prostitutas do primeiro século. Quando você ouve essa palavra, provavelmente pensa em uma escolha moral. Mas na Judéia do século I, para a maioria dessas mulheres, não era uma escolha. Era uma sentença. Joaquim Jeremias, em sua obra Jerusalém nos tempos de Jesus, documenta que a maioria das mulheres que exerciam a prostituição na Palestina eram viúvas sem proteção familiar, órfãs, mulheres repudiadas por seus maridos ou estrangeiras, sem direitos legais. Numa sociedade onde uma mulher não podia herdar propriedade, não podia testemunhar em tribunal, não podia pedir o divórcio por iniciativa própria e dependia completamente de um homem. Perder esse homem era perder tudo. Uma viúva sem filhos homens adultos ficava na rua. As opções eram morrer de fome ou vender o corpo. A lei do levirato, que obrigava o irmão do marido morto a se casar com a viúva, existia precisamente para evitar essa situação, mas nem sempre era cumprida. Judá não a cumpriu com Tamar, e milhares de homens não a cumpriram com milhares de viúvas ao longo dos séculos. Imagine uma dessas mulheres. Seu marido morreu talvez num acidente de trabalho, talvez por doença. Ela não tem filhos homens adultos que a sustentem. Fica sozinha, sem propriedade, sem renda, sem proteção legal. Numa Jerusalém cheia de peregrinos, cheia de comerciantes, cheia de homens longe de suas casas. E alguém lhe oferece uma forma de sobreviver. Não porque queira, porque não tem outra opção. E quando essa mulher caminha pelas ruas de Jerusalém, os mesmos homens que a visitaram de noite a evitam de dia. Os sacerdotes que passam ao seu lado cruzam para o outro lado do caminho para não se contaminar. O sistema do templo a declara impura. A porta da casa de Deus está fechada para ela, não apenas fechada, selada. E um dia ela ouve que há um homem pregando no Jordão que diz que há perdão, que há um novo começo, que Deus não olha para o seu passado, mas para o seu arrependimento. Ela se aproxima com medo, com vergonha, com uma esperança tão frágil que quase não se atreve a nomeá-la. E esse homem não a rejeita, a batiza. É essa a mulher que Jesus tem em mente quando diz que as prostitutas vão na frente ao reino de Deus. Não uma abstração teológica, uma mulher real, com uma história real, com uma dor real, que encontrou graça onde o sistema só lhe oferecia exclusão.
E aqui a história se torna profundamente perturbadora. O mesmo sistema religioso que condenava as prostitutas como impuras, como pecadoras, como indignas de se aproximar do templo, era o mesmo sistema que produzia as condições que as empurravam para ali. O sistema as excluía, as marginalizava, as tornava invisíveis, mas nunca se preocupou em resolver o que as havia colocado nessa situação. Jesus sabia disso. E por isso sua declaração era muito mais do que uma frase provocadora. Era uma acusação contra um sistema inteiro. Há ainda uma cena que carrega essa verdade ainda mais longe. É cedo de manhã. Jesus está no templo ensinando e de repente um barulho, passos rápidos, vozes agressivas. Um grupo de escribas e fariseus aparece arrastando uma mulher. A empurram para o centro do grupo diante de Jesus. Ela está tremendo, talvez coberta com pouco mais que um lençol, pois dizem que a surpreenderam no próprio ato do adultério. Está exposta, humilhada, apavorada. E os homens que a trouxeram não a olham como pessoa, a olham como ferramenta. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? João 8,5. Se estava no ato, havia um homem. Onde está o homem? Levítico 20:10 é claro. Ambos deviam morrer, o adúltero e a adúltera. Mas trouxeram apenas a mulher, a usaram como isca. Se Jesus dissesse, apedreiem-na, contradizia toda a sua mensagem sobre misericórdia. Se dissesse, não a apedrejem, o acusariam de contradizer a lei de Moisés. Armadilha perfeita. E Jesus não responde. Inclina-se para o chão e começa a escrever na terra com o dedo. O texto não diz o que escreveu. Os acusadores insistem. Finalmente, Jesus se levanta, os olha e diz uma única frase que muda tudo. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra contra ela. João 8:7. E volta a se inclinar e continua escrevendo. Então começa a acontecer algo. O som de uma pedra caindo no chão, não lançada, solta, deixada cair. Depois outra e outra. Acusados pela própria consciência, iam saindo um a um, começando pelos mais velhos. Os que mais anos tinham, os que mais pecados haviam acumulado, os que mais distância haviam construído entre sua imagem pública e sua realidade privada. Um a um, as pedras no chão, os passos se afastando, até que o átrio fica vazio. E Jesus se levanta e olha para a mulher, a única pessoa que ficou. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. João 8:10-11. O único ser humano em toda aquela cena que tinha direito moral de atirar uma pedra, escolheu não fazê-lo. O que não tinha pecado, escolheu a graça. E os que estavam cheios de pecado queriam atirar pedras. A mulher pecadora ficou com Jesus. Os religiosos pecadores foram embora sem ele. Tudo isso converge em uma semana, a semana final da vida de Jesus, a semana da Páscoa. Cada dia que ele voltava ao templo, a tensão subia 1 grau. Segunda-feira, vira às mesas. Terça-feira, os sacerdotes o esperam com a pergunta sobre a autoridade, e Jesus lança a parábola dos 2 filhos. As prostitutas vão na frente de vocês. Depois vem a parábola dos lavradores malvados, e depois a do banquete de casamento, onde os convidados originais recusam o convite e o rei manda buscar qualquer um que encontrar nos caminhos. Bons e maus, e a sala se enche. Os convidados originais eram os líderes religiosos de Israel. Os que encheram a sala eram os publicanos, as prostitutas, os gentios, os marginalizados, os que ninguém teria convidado. E então vem Mateus 23, o capítulo mais brutal de todo o Novo Testamento. 7 vezes Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Os chama de guias cegos, sepulcros caiados, serpentes, geração de víboras. Diz que por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. A frase sobre as prostitutas foi o primeiro golpe dessa semana. O momento em que Jesus parou de falar em código e disse diretamente: vocês estão fora, e os que vocês puseram para fora estão entrando. Mateus 21, 45, 46 diz que os principais sacerdotes e os fariseus entenderam perfeitamente que ele falava deles e quiseram prendê-lo, mas não se atreveram porque a multidão o protegia. Ainda não. Dias depois, a oportunidade chegou. Judas se aproximou dos principais sacerdotes. Quanto me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? 30 moedas de prata. Esse foi o preço. Os mesmos sacerdotes que se escandalizaram quando Jesus disse que as prostitutas iam na frente deles, ao reino de Deus, foram os que pagaram para que ele fosse preso, que organizaram o julgamento noturno, que o levaram diante de Pilatos, que gritaram: crucificai-o. A frase de Mateus 21, 31 não foi um comentário polêmico, foi uma sentença de morte para Jesus. Porque quando você diz aos homens mais poderosos do seu país que as pessoas que eles desprezam estão mais perto de Deus do que eles não perdoam, não esquecem, eliminam. Mas antes de ser eliminado, Jesus deixou algo que nenhuma cruz pôde apagar, uma promessa. Não para os religiosos que diziam sim, Senhor, e nunca iam. Para todos os que alguma vez disseram não com a própria vida, mas depois se arrependeram e foram. Para Raabe, a prostituta de Jericó, que escondeu os espias porque creu. Para Gomer, a esposa infiel que foi comprada de volta pelo amor. Para Tamar, a abandonada que lutou por seu direito quando ninguém a defendia. Para a mulher que chorou aos pés de Jesus na casa de Simão, porque já não lhe importava o que pensassem dela. Para a mulher que os fariseus arrastaram para o centro do templo, porque os que a acusavam não conseguiram sustentar o olhar de Jesus. Para todos eles e para todos os que vêm depois. A promessa de Mateus 21, 31 não foi para o primeiro século, foi para todo ser humano que alguma vez se sentiu longe demais, destruído demais, sujo demais para que Deus pudesse olhá-lo. Jesus diz: você vai primeiro, não porque o seu pecado seja pequeno, mas porque o seu arrependimento é real. E o aviso de Mateus 21, 31 também não foi apenas para os sacerdotes do templo. Foi para todo aquele que alguma vez confundiu conhecimento bíblico com proximidade de Deus, atividade religiosa com transformação real, estar sentado no templo com estar dentro do reino. Porque Jesus nunca disse, bem-aventurados os religiosos. O que ele disse foi, bem-aventurados os pobres em espírito. Mateus 5:3. Os que sabem que não têm nada. Os que chegam com as mãos vazias, os que só conseguem dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. As prostitutas entenderam isso, os sacerdotes não. E isso mudou a história para sempre.